Boa noite, eu sou o evangelista Daniel, essa aqui é a minha esposa missionária Tatiane e esse é o Firmados na Palavra. Hoje estamos aqui com convidados, esses são os nossos primeiros convidados aqui nesse podcast. Estamos aqui com essa presença ilustre, evangelista Elcio e missionária Regina. Evangelista Elcio é o homem mais chique da Maravilha de Cristo, está aqui com a gente aqui. Eles têm uma história para contar hoje, eles têm um testemunho para contar e eles estão aqui posicionados aqui para edificar a tua vida através do testemunho deles aqui nessa noite. Mas antes de eu passar para eles, eu quero aqui deixar os avisos e aqui a gente já vai deixar eles à vontade aqui. Fica ligado aí, você que está já ao vivo, entra no chat, comenta bastante aí, fala, pergunta, aquilo que você quiser aqui, participe conosco desse programa. Esse aqui é o programa que você interage, esse aqui é o programa que você pergunta, esse aqui é o programa que você não sai com dúvidas, esse aqui é o programa feito para você, para te abençoar no nome de Jesus. E eu quero deixar aqui já os avisos. Nós temos de terça-feira aqui o podcast Bastidores de um Chamado, dirigido pela pastora Bia, pelo seu esposo, o pastor Edson. Eles fazem ali o podcast de terça-feira. Quarta-feira você tem um compromisso com a gente aqui, é o Firmados na Palavra. Evangelista Daniel, missionária Tatiane, que ela está aqui, a Penélope aqui, a Penélope de Rosa, está aqui com a gente aqui. De quinta-feira você tem a pastora Edneia, Nas Mãos de Deus, com conteúdo fortíssimo, profundo, tanto com o conteúdo de terça, de quarta, de quinta, todos eles são para abençoar a tua vida. Cada um desses dias aí, com certeza, é um compromisso que você vai fazer muito forte com o Espírito Santo e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Então curta, compartilha esse link, compartilha aí nos grupos de WhatsApp que você tiver, compartilha com geral aqui, porque eu tenho certeza que esse aqui vai ser um dos melhores momentos da sua vida, eu tenho certeza disso. Se for ruim, você nunca mais assiste esse podcast, mas se for bom, compartilha com geral aí, porque com certeza vai ser uma bênção para a tua vida. Curta, compartilha, vai passar aí na sua tela também aí o QR Code, você que pode, oferte, ajude nessa obra aqui, porque a obra de Deus, Deus não precisa de dinheiro, mas Ele gosta do generoso para abençoar. Então abençoe esta obra, você coopera para que o reino de Deus, a palavra de Jesus, possa chegar mais longe para mais pessoas. Isso com certeza vai te beneficiar de várias formas. Então fica ligado, porque esse é o Firmados na Palavra e temos culto hoje. Estamos aqui na Igreja Maravilha de Cristo, 1426. Logo aqui ao término deste podcast, às 7h30, estará começando o grande culto de revelação e curas divinas. Hoje é o terceiro dia da campanha do grande livramento de Deus. Se você tem alguma incredulidade a respeito de milagres, de revelações, vem para cá, porque aqui é o lugar certo, aqui o milagre acontece, porque a presença do Espírito Santo está neste ambiente. Então não fique em casa, corre para cá, porque você tem um compromisso aqui também com o culto aqui logo mais. Então fica ligado aqui no podcast Firmados na Palavra, porque estamos aqui para abençoar você. Já pode aí orar, missionária. Após a oração aí, estarão com oportunidade evangelista Elcio e missionária Regina. E primeiramente eu já quero aqui também já agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que isso aqui vai alcançar mais gente do que vocês imaginam. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Mais uma vez quero agradecer a Deus, por essa linda oportunidade que Ele nos concede de estar aqui mais uma vez. E você que está aí nos assistindo, você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. Compartilha esse podcast, porque o intuito do nosso coração é pregar a palavra do Senhor, é fazer com que o evangelho do Senhor alcance vidas, alcance a sua casa, a sua família, alcance seus amigos, alcance todos, porque essa é a vontade de Deus. Então compartilha aí, nos ajuda a pregar a palavra do Senhor. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Como eu falei para você, Deus já havia colocado no meu coração, quando o Daniel falou de trazer pessoas aqui, para acrescentar na nossa vida. E o primeiro casal, as primeiras pessoas que Deus ministrou no meu coração, me apresentou, foi vocês, para estar aqui. Só que eu não havia comentado nada com o Daniel. O Daniel não sabia. E aí ele veio e falou comigo: o que você acha de nós chamarmos aqui o evangelista Elcio e a missionária Regina para estar conosco no primeiro
né, podcast de convidados. Você vê como é que a gente está... Como Deus é bom, né? Porque é o Deus que fala, é o Deus que confirma. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito abençoada. Tenho certeza que tudo aquilo que Deus já ministrou no coração de vocês, muito vai acrescentar nas nossas vidas, na vida do povo que está ouvindo, que vai ouvir depois. Então, fique à vontade, deixa Deus usar vocês como Deus tem usado, porque vocês são bênção. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus não colocou vocês na nossa vida só como irmãos em Cristo, mas eu já tenho vocês como amigos, amigos mais chegados que irmãos. Então, eu louvo a Deus, a minha casa louva a Deus pela vida de vocês. Nós louvamos a Deus, né? Então, fique à vontade. Nós amamos vocês e estamos muito gratos de vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, viu? Então, vamos orar. Não quero mais aqui, né? Deixa Deus usar vocês, que hoje é o dia de vocês aqui. Glória a Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa noite e queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez te convidamos a fazer presente, Pai, conosco, Senhor, nesse podcast. Senhor, fique à vontade. Pai, eis aqui os teus filhos que estão aqui com os corações abertos, Senhor, meu Deus, para ministrar os nossos corações, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Senhor, usa, meu Deus, eles com poder e glória, enquanto Ele estiver aqui, Senhor, ministrando, Senhor, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa alcançar vidas nessa noite, que quem ouvir esse podcast, ó Pai, sejam abençoados, fortalecidos, alcançados pela Tua presença, meu Deus. Entre em lares nessa noite, alcança famílias, restaura, Senhor, casamentos, restaura vidas, ó Pai, que nessa noite estão clamando, meu Pai, pela Tua presença, amado Espírito Santo. Venha fazer, ó Pai, o impossível acontecer nessa noite, porque só o Senhor tem o poder de fazer o impossível. Deus, fique à vontade, amado Espírito Santo. Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome e ouvir a tua voz mais uma vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Deus, abençoe a vida dos teus filhos. Continue prosperando a vida deles enquanto eles estiverem aqui, meu Pai, conosco, levando a tua palavra. Cuida de tudo para eles. Toca na saúde, toca, meu Pai, em tudo aquilo que os teus filhos precisam de um toque teu, porque um toque do Senhor, tudo muda, tudo é transformado, Senhor. E nessa noite pedimos a Ti, Senhor, alcança a necessidade dos teus servos nessa noite e fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Já sinto a presença do Espírito Santo Glória a Deus. em nosso meio. Fique à vontade, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória Deixa a Deus. Deus usar vocês. Pai do Senhor Jesus, a todos que estão aqui, evangelista Daniel, missionária Tatiane, a gente fica muito honrado com esse convite. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos que estão aí, né? Já vai compartilhando esse vídeo, vai dando like para dar aquela força no canal, né? O intuito aqui do trabalho, do programa é alcançar vidas e alcançar através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir da palavra do Senhor. Então, todo mundo tem uma história e hoje nós estamos aqui com uma história linda, porque só o Deus tem o poder de fazer o que tem feito nas nossas vidas. Amém. Pai do Senhor a todos, é uma honra para mim estar aqui, né? Eu agradeço primeiramente ao Senhor Jesus por essa oportunidade, né? A Tati, eu não tenho nem palavras para falar da Tati, né? A Tati quase me emocionou agora aqui, com tantas palavras lindas que ela falou. A Tati é uma bênção, né? Ela, o Daniel. E a Tati é uma irmã para mim, né? Eu não digo nem só irmã em Cristo, mas uma irmã que Jesus me deu. Somos até companheiras de monte, né? A Tati é uma bênção na minha vida, eu amo muito a vida deles, né? E eu e a minha família estamos aqui, eu e meu esposo, né, a convite deles, né, e foi uma honra, né, uma honra muito grande, nós ser os primeiros convidados, né, e é uma honra muito grande a gente estar aqui, né, e os irmãos, como meu esposo falou, compartilhe, né, porque eu creio que Deus vai falar algo no coração de vocês, né, a gente tem algo para falar de Deus para vocês, né, um testemunho que o Senhor nos permitiu, né, chegar até aqui para falar para vocês. E que alcance, né, em nome de Jesus, a cada vida, né, que está aí. E é isso, né? Assistam que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguma pergunta para fazer? Não. Pode ir.
Deixa Deus Pode usar começar. vocês. Eu queria deixar com ela para começar, porque Deus ele fez algo extraordinário na nossa vida. Tem pessoas que nos vê hoje e acham que nós caiu de paraquedas no Evangelho. Sim. E ninguém cai de paraquedas. Não. Por detrás de cada ser humano há uma história, muitas das vezes triste, né? E o que Deus fez na nossa vida, e hoje tem pessoas que nos procuram, falam, nossa, mas vocês são muito simples, humildes. É por isso mesmo, porque a gente sabe de onde Deus nos tirou. Da onde Deus, Ele nos resgatou. E Deus, Ele também quer fazer isso também na sua vida, na vida de muitas pessoas que já perderam a perspectiva da vida, de tantas coisas estão sendo acometidas aí através de tantas coisas, né? Doenças. Hoje a doença do século aí é a depressão, é a ansiedade. É verdade. É tudo isso que tem afligido, né? Não só, né? Assolado ao Brasil, ao mundo, à humanidade, né? Como também, infelizmente, a muitos cristãos, porque nós não estamos imunes, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus, ele em nenhum momento ele falou, depois que vocês levantarem a mão, me aceitarem e eu entrar na vida de vocês, vocês não vão passar por mais nada. Tudo vai acabar, muito pelo né? não vai. Ai. Muito pelo contrário, é aí que vai começar as guerras, as lutas. Mas Salmos 34, versículo 19 vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor vai te livrar. Aleluia. De todas Glória ele a vai Deus. livrar. Então eu queria que começasse aqui com a minha esposa, e aí a gente vai complementando, porque ela tem uma história linda, uma trajetória muito linda, porque só Deus tem o poder de fazer o que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar resumir o mais rápido que eu puder, né, porque o tempo é bem curto, né, mas eu queria deixar claro para os irmãos aqui, né, que eu sou uma pessoa que eu sou escolhida por Jesus desde o ventre da minha mãe, né. Eu nasci, né, num berço, infelizmente, candomblecista, né. O meu pai frequentava esse lugar, a minha mãe também, infelizmente, né. Mas eu fui criada nessa religião até os 6 anos de idade, né. Mas aos 6 anos de idade, Jesus colocou uma promessa na minha vida, né. E eu fui morar com a minha mãe, né, com as minhas tias, que lá as minhas tias eram mulheres de Deus, eram servas do Senhor. As minhas tias eram da igreja pentecostal Deus em Amor na época. E lá, aos 6 anos de idade, eu conhecia Jesus. Né? Conhecia Jesus. E de lá, dessa época para cá, né, eu conhecia Jesus e nunca mais deixei de acreditar no Senhor. Né? E nessa época, irmãos, o meu pai e a minha mãe frequentavam esse lugar. Né? Não me levavam, graças a Deus, porque os meus avós não deixavam, né? Mas eu fui criada, né? Não tive pai e mãe na criação, né? Fui criada pelos meus avós. Mas eu conhecia Cristo, né? Nessa época. E de lá para cá, irmãos, eu nunca mais tive acesso a essa religião, essas coisas. No entanto, que eu nunca acreditei nisso, né? Eu não tive tempo para chegar nessa época de acreditar, né? Em santos, em imagem, enfim. Né? Então, irmãos, eu conheci a Cristo e a minha vida foi passando adiante, né? Completei a maioridade, né? E infelizmente eu fiz uma escolha que me trouxe consequência, né? Eu fiz uma escolha, eu casei com uma pessoa, né? Na época não era usuário de droga, mas depois começou a ser, né? E o meu pai e a minha mãe, na época, não me criaram, mas eles começaram a intervir que não era uma pessoa para a minha vida. E eu, com a minha desobediência, né, irmãos, deixo bem claro aqui, para as pessoas que estão assistindo, né? Até mesmo se tiver jovens assistindo. Irmãos, se o pai ou a mãe falou algo para vocês, obedeçam a voz de Deus, obedeçam a voz dos seus pais. Porque eu desobedeci. Na época, eu tinha 18 anos de idade, eu não ouvia ninguém. Eu desobedeci a Deus, desobedeci aos meus pais. E eu passei, irmãos, por uma fase muito difícil. Eu tive um casamento muito difícil. As consequências do pecado. As consequências do pecado, as consequências da minha escolha, né? Eu tive um casamento muito difícil. Ali eu era agredida. Ali ele vendia as coisas dentro de casa. Né? Só que eu já servia a Deus, irmãos. Porque como eu conhecia Jesus desde os meus 6 anos de idade.
Então, eu queria uma mudança na minha vida. E eu tentei de tudo, irmãos, de tudo, para que ele viesse mudar de vida. Mas ele não quis, né? Ele continuou nos vícios. E ali, irmãos, várias pessoas, servos de Deus, usados por Deus, falavam para mim que eu estava passando por aquilo por uma escolha minha, por desobediência. E eu desobedeci a Deus, desobedeci aos meus pais, desobedeci a todo mundo, eu desobedeci. E ali eu paguei um preço muito alto. Paguei um preço muito alto, irmãos. Então, não desobedeçam a voz de Deus, não desobedeçam seus pais. Ouvem a mãe, ouvem o pai. Né? Ah, mas meu pai e minha mãe é ruim para mim, irmãos. A Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, não importa o que eles sejam. A gente tem que honrar. Os meus também não foram bons para mim, né? Mas eu desobedeci a eles, eu paguei um preço muito grande, porque independente do que eles vivem, a vida que eles vivem, é seu pai, é sua mãe. Foi Jesus que te deu. Então você tem que honrar pai e mãe, independente do que eles sejam. Ah, mas meu pai é drogado, minha mãe é isso, minha mãe bebe. Gente, não importa. Continua sendo os seus pais. Né? Então, a gente tem que obedecer, a gente tem que honrar, né, a eles. Né? Até esses dias atrás, eu passei por uma situação com meu pai e eu lembrei, né, que mesmo ele não honrando a parte dele de pai, eu tenho que fazer a minha de filha. Porque não está na Bíblia para o pai honrar o filho. Né? Está na Bíblia que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Então, é isso que a gente tem que fazer, independente do que eles fizerem. Né? Se eles estiverem errando, quem vai pagar o preço são eles diante de Deus. Né? Então, a gente, como filho, a gente tem que honrar, né, a Deus. Tem que honrar, porque o Senhor, ele é maravilhoso. E ali, irmãos, eu conhecia Jesus através das minhas tias, né, que sempre foram uma bênção na minha vida. Né? Eu, graças a Deus, irmãos, eu nunca frequentei terreiro, eu nunca frequentei... Irmãos, nem uma igreja católica eu nunca entrei. Jesus foi tão lindo na minha vida que meu pai e a minha mãe eram disso, mas eu nunca fui. Né? E ensinei os meus filhos também a não irem, porque eu criei os meus filhos também conhecendo a Jesus, falando para eles que só Jesus salva, que só Jesus é o único salvador, que eles não têm que crer mais em nada, só em Jesus. E os meus filhos, graças a Deus, têm seguido o que eu tenho falado. Né? O meu filho, de vez em quando, ele dá umas escapadinhas, mas sempre volta para o mesmo caminho, que é o que eu ensinei. Né? E a Bíblia fala, ensina o filho no caminho que deve andar. Né? Para que lá na frente, quando ele cresça, não se desvia dele. Né? Então, mesmo que eles se afastem, irmão, seus filhos, eles não vão esquecer que Jesus é o único Salvador, que só Ele pode fazer. Né? E ali, irmãos, eu paguei um preço muito alto, como eu já tinha falado. Jesus, né? Já te separou cedo, né? Já me separou. Te tirou. Quantos anos você tinha? 6 anos de idade, anos. 6 aninhos, já 6 te anos. separou logo cedo. E o primeiro casamento que você teve foi com quantos anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E o tempo de separação foi com quanto? Eu vivi com essa pessoa 6 anos. 6 anos. 6 anos. De um ano de casado, ele começou a usar droga. Vendeu até a casa que a gente morava. Ele vendeu. No começo, ele começou bem e desandou? Ou já desandou tinha de um ano depois. Desandou depois de um ano. Mas ela já tinha conselho dos pais para não se envolver com ele mesmo antes. Mesmo antes. Meu pai falou para mim que não era para mim, que eu ia sofrer, que não era para mim se envolver com essa pessoa. É como dizem, né? Conselhos de pais é aviso de Deus. Só que eu já tinha aquela mágoa no coração dos meus pais. Né? Eu já tinha aquela mágoa, porque nunca foram pai para mim, porque vão me aconselhar agora. Então, eu não escutei, eu não ouvi. Né? Porque quando eu era pequena, deram eu para minha avó criar, nunca quiseram saber de mim. Né? Por que vão querer agora o meu bem? Meio que tinha aquele sentimento ainda. Sim, eu tinha aquela mágoa. Eu falei, então eu vou fazer do meu jeito, porque eles nunca gostaram de mim. Então, eu tinha isso comigo. Né? E mesmo assim eu não ouvi, era para mim ter ouvido a voz deles, porque não era para mim. E era uma decisão, irmãos, minha. Eu não pedi para Deus, falar, Senhor, é de ti esse relacionamento? Eu não pedi confirmação para Deus. E quantas vezes, irmãos, a gente faz algo sem confirmação de Deus? Quantas vezes a gente faz algo com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias escolhas, e dá tudo errado, assim como deu para mim? Exatamente, a gente esquece que a nossa vida é uma plantação. Sim. Né? Tudo aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Né? Não tem jeito, né? Sim. Muitas pessoas falam e é verdade, né? Eu ouvia isso de um pastor meu, né? Ele dizia, não tem como plantar abacaxi e colher morango. Exatamente. Se você plantar abacaxi, é abacaxi que você vai colher. E a nossa vida é uma plantação e uma colheita, uma plantação e uma colheita. As consequências, elas virão. Sim. Não adianta, gente.
Não adianta correr para a direita e nem para a esquerda. O que você plantar é o que você vai colher, né? Exatamente. Isso nos faz lembrar muito sobre a vida de Davi, né? A Bíblia diz que ele era o segundo coração de Deus, né? Mas ele pecou, ele adulterou e Deus falou: a espada estará sobre a tua casa, né? Jamais Perdoei, se apartará. te perdoei porque você se arrependeu. Só que as consequências do seu pecado não vai passar batido. Não. E conosco é a mesma coisa. Tem gente que está vivendo uma vida de lutas, de provas, porque o diabo está furioso, porque o inimigo está se levantando. Será que não são colheitas? Verdade. Nós precisamos parar e analisar. Deus, é colheita do que eu plantei? É provas que eu estou passando? O que está acontecendo na minha vida? Né? Nós precisamos parar, irmãos, e entender o processo, o momento que nós estamos vivendo. Porque, por vezes, nós colocamos a culpa no diabo e Deus está dizendo, não é o diabo, não, é colheita. Colhe aí porque você plantou. Né? Exatamente. Continue aí, irmãos. Porque muitas das vezes, nós entra, que nem no caso dela, ela entrou nesse relacionamento. Mas ela não perguntou para Deus se era para entrar. Eu vejo a Aí minha vida depois na que dela. saiu do relacionamento, você vê que gerou tantas consequências, foram tantas coisas que aconteceu, você vê droga, né? Eu vim desse caminho, eu sei o que eu estou falando, não é fácil. Imagina você conviver com uma pessoa que está nas drogas, não é fácil. Então, assim, a gente cega de um tal ponto, de um tal modo que a gente não escuta ninguém. Pai, como a missionária acabou de falar agora, é um aviso, Deus está na boca dele, ele está falando, ó, não entra nesse relacionamento, mas a gente não quer saber o porquê. E aí quando a gente vê, já está atolado ali em tantas situações que aí fica difícil, aí a gente vai passar um processo que muitas das vezes é muito doloroso. E aí depois o Senhor Jesus, ele vem com aquela graça maravilhosa e aí ele começa a transformar as coisas, assim como fez na vida dela, né? É verdade. Maravilhosa E antes graça, que o pessoal pergunte, né? né? Antes que o pessoal pergunte, né? Ele verdadeiramente não, ele era uma pessoa conhecedora da palavra, viu, irmãos? Mas ele não quis uma mudança, né? Ele veio a falecer com 31 anos de idade, ele teve uma overdose, né? E ele veio a óbito, né? Veio a falecer e ele não quis mudança. Foram, né? Atrás dele várias vezes, mas ele não quis. Então, assim, irmãos, se a pessoa, você pode orar, eu posso orar, né? Todos nós podemos se unir e orar em favor de uma pessoa. Mas, irmão, se a pessoa não quiser uma mudança na vida dela, Jesus não pode fazer nada, porque o Senhor, ele é educado, ele só entra se a gente deixa, se a gente abre a porta para ele, né? E ele não abriu. Ele não abriu. Ele, infelizmente, né, não quis em hipótese alguma mudar de vida, né? Veio a falecer, né, irmãos? E eu falo mais uma vez, ouvem a voz de Deus, ouvem a voz dos pais, não culpem a Deus por uma escolha errada que você fez, né? Você fez a tua escolha, né? Então não culpe a Deus. Ah, deu errado, porque você escolheu errado. Você dobrou o teu joelho e falou, Jesus, essa moça é para mim? Esse rapaz é para mim? Muitas das vezes, irmãos, não é o que Deus tem para nós. E nós, com a nossa pressa, com a nossa agonia, a gente vai fazer do nosso jeito e dá tudo errado. Dá tudo errado, né? Então, ouvem mais a voz de Deus, né? Porque o Senhor, ele quer o melhor para nós, né? O Senhor, ele sempre tem o melhor, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Exatamente. Né? A nossa não. A nossa, infelizmente, até o nosso coração é enganoso. Exatamente. E o Né? problema nosso é que nós não queremos esperar. Exatamente. Porque esperar não é fácil. Não é fácil. Ninguém quer. Né? E eu voltei rapidinho, irmãos. Eu voltei para Jesus através dessa bênção que está aqui do meu lado, que é o meu esposo. Glória. Né? Devido a tudo isso que eu passei, irmãos, eu culpei a Deus e eu me afastei da igreja. Porque na época que eu estava casada, no primeiro casamento, eu era firme com Jesus, viu, irmãos? Eu era do círculo de oração, uma jovem, mas já fazia parte do círculo de oração. E eu buscava por aquela pessoa e nada de mudar, nada. Aí, irmãos, depois que eu me separei, ele veio a falecer, tudo. E eu conheci, né, o meu esposo que está aqui. Só que eu conheci ele, irmãos, misericórdia, Jesus. Eu conheci ele, irmãos, olha, num bar. Essa é a verdade, apresentado por uma prima minha, que é diretora de futebol, que na época ele era goleiro, né? Nem de jogo eu gostava, viu, irmãos? Só fui lá para conhecer ele mesmo. Olha Jesus como Deus prepara, faz, gente. Jesus E prepara aí tudo. ele me convidou para ir na igreja, aqui na Maravilha de Cristo, e eu, afastada, irmãos, estava desnorteado da vida, que tinha sofrido muito, não queria mais saber de nada. E ele me fez um convite, né? Em março de 2014. Vamos na igreja?
Ele falou, eu não quero ir para a igreja, não. E aí eu aceitei, irmãos. Com muito custo, eu aceitei. Vim aqui na Maravilha de Cristo em 2014, março, porque ele é ruim de data, viu? Eu sou boa. E vim. Aqui é o contrário. Só pegar essa parte. Os dois estavam afastados da igreja? Sim, os então, dois. Os dois afastados e eu era, vamos para a igreja, né? Ele chamou. eu estava afastado, né? Embora eu jogava futebol, mas é aquilo que ela acabou de falar agora, né? Ensino o filho no caminho que deve seguir. Eu aprendi que o caminho de Cristo, só que chegou uma época que eu me afastei. Aí fui jogar futebol, de lá conheci droga, cocaína, e fiquei nessa vida durante 15 anos. Só que aí Deus me apresentou ela, e eu já era afastado, mas de vez em quando eu vinha para a igreja porque eu sentia vontade de ouvir a palavra do Senhor. E aí quando Deus me apresentou ela, eu falei de Deus, eu falei para ela, eu vou para a igreja. Ela falou, mas você bebe? Eu estava no jogo, estava bebendo. Eu falei, eu sei, mas eu sinto vontade de ouvir a palavra de Deus, vamos para a igreja? E aí ela veio, ela estava acho que 8 anos, né? Você estava 7 anos afastada. Deus usou a minha vida, eu estava afastado. E aí apresentei para ela a igreja, e aí a gente veio para o culto e ela reconciliou. E aí nós nos posicionamos, não foi fácil, falar que foi fácil não foi. A gente estava nos altos e baixos, tinha umas coisas. Sim. Mas com o Senhor é tudo um processo, né? Com Jesus é tudo um passo a passo. O importante é você estar no caminho do Senhor. Você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, vai se esforçando. E aí a gente foi vencendo esses obstáculos, né? E quando a gente se viu, a gente estava bem forte. Aí o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. E quando foi no ano de 2020, né? Que foi que o Senhor realmente ele selou a gente com uma promessa, onde ele disse que ele iria, depois daquela pandemia, nós não iríamos ser mais as mesmas pessoas. E aí foi quando o Senhor nos levantou como obreiros. E aí eu senti no coração de seguir um caminho com ela. Eu falei, agora é a hora da gente se posicionar. Não foi que eu falei para você? Vamos se posicionar. Vamos fazer a obra. A gente só vinha para a igreja, ouvia a palavra e não fazia nada. Ia para casa como se nada tivesse acontecido. Mas um dia teve um compromisso que a gente teve que assumir com esse Cristo. Glória a Deus. O interessante do que eu achei da história de vocês é o seguinte, que os dois estavam afastados, ela não gostava de futebol e foi para o ambiente de futebol. Foi. Então você percebe quando Deus quer aproximar as pessoas, não tem... Ele cria a situação, né? Ele quebra o protocolo, não gosta mais. Ele quebra. Ele cria a situação para você encontrar a pessoa. E através disso, você percebe que vocês dois vieram para a igreja. Foi. Então o retorno de vocês foi um retorno já junto. Foi. O lindo é que nós vamos perceber que o nosso Deus é o Deus do futuro. Sabe? Porque, lógico, quem olhavam para vocês ali e falavam, meu Deus, olha o que ela vai fazer da vida dela agora. De vez ela procurar, né? Com todo respeito, mas naquele momento, né? E se encontraram no bar e... Sabe? Então, quem de fora via e fala, meu Deus, qual é o futuro que ela vai ter de novo, né? Me chamaram de doida mesmo. Entendeu? Porque assim, a gente é muito limitado no que a gente está vendo aqui e agora. Só que o nosso Deus enxerga lá na frente. Deus já estava enxergando um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor, abandonando o pecado, abandonando tudo que não prestava, deixando tudo para trás, para viver o novo de Deus. E isso é só Deus que consegue enxergar em nós. Foi. A maravilhosa graça, né? E Deus usou um para restaurar a Regina, para restaurar o Elcio para restaurar a Regina. É tremendo isso, só que né? assim, só que agora eu vou contar... É muito interessante isso daqui. Tremendo. Porque eu vim de droga, eu passei um processo, também perdi família. Vou resumir bem rápido, assim, para não... né? E aí, o que acontece? Deus me apresentou ela. Então, assim, eu vim daquela vida, eu não podia mentir para mim mesmo, porque tem pessoas que mentem para si mesmo. Sim. Ela acha que tá tudo bem, não é assim. Eu falei, eu dobrei meu joelho, falei, Senhor, eu quero fazer diferente. Entreguei minha vida pro Senhor, de coração, falei, agora eu vou te servir. E aí eu cheguei nela e falei para ela, falei, senta aí que eu preciso te contar como que foi minha vida. Falei, eu perdi uma família por causa das drogas, eu era assim, eu fiz isso nesse casamento, eu fiz tantas coisas e me afastei dos caminhos do Senhor. Já ao contrário dela, eu já frequentava centro espírita, fui do candomblé, cheguei a me batizar na Umbanda, então eu tive uma passagem, até mesmo porque eu fui no ano de 97, fui abandonado pela minha mãe dentro de um lugar desse. Passei um ano lá, então eu aprendi muita coisa. Então eu criei aquela revolta e através disso... A primeira oportunidade que tive quando fiquei na rua foi usar droga, né? Aí eu peguei e falei toda essa história para ela. Então eu não sei se eu fui louco ou maluco de falar para ela ou se foi ela de ouvir aquilo e aceitar.
Mas eu falei para ela, ó, uma coisa eu vou te dizer, tudo isso eu fiz, tudo isso eu passei, mas uma coisa eu quero te prometer, eu quero casar com você, porque eu já tinha roubado um beijo dela. Ela no bar tinha roubado um beijo dela. E eu falei, eu quero casar com você e eu quero uma família. E eu prometo para você honrar, não só você, como a nossa família. E é o que eu tenho feito até os Glória dias de hoje. a Deus. Imagina o de baque, palavra, né? hein? Esse é. É homem de palavra. Imagina o baque pra mim, né? Eu tinha vindo de uma situação terrível, né? Com um usuário, aí ele vem e me joga esse balde de água fria, que ele também era. Eu falei, meu Deus, né? Mas foi tudo de Deus, porque assim, eu não me traumatizei com a história quando ele me contou. Nossa, várias pessoas falaram, você é doida, você acabou de sair de um relacionamento praticamente, né? Teve uma vida difícil com o usuário, né? E agora você... E conclusão, né? Quando eu fiquei praticamente viúva, irmãos, eu fiquei com 3 filhos sozinha. Né, eu tive só a ajuda de Deus, né, para criar os meus filhos, que hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, são todos maiores de idade, né, estão bem, já me deram até neta, que são minhas vidas, graças a Deus. Né, e o meu esposo tem sido uma bênção mesmo na minha vida. A gente está... ele é péssimo de data, eu já falei, né, irmãos? Vou repetir, né? Porque toda vez ele pergunta, qual que é a data de tal coisa, não sei o quê. Ele nunca sabe. Mas a gente está junto, irmão, já tem 12 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Eu só tenho a agradecer a Deus, né, pelo marido que ele é uma bênção, graças a Deus. Né? Às vezes, né, a gente tem vontade, né, irmão, dar uma cutucadinha. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né, evangelista? Mas ele é uma bênção, graças a Deus, uma bênção de marido, de pai, de homem de Deus. Né? Eu até estava falando para a Tati esses dias, né, que eu precisei tirar uma palavra, e eu falei que pedi para o meu pastor tirar. Ela falou, você pediu para o seu pastor tirar? Eu falei, eu pedi para o meu pastor que tem dentro da minha casa. Porque eu tenho um pastor dentro da minha casa, um homem de Deus, e a gente tem que honrar, né, irmãos, o vaso de casa, honrar o nosso esposo, honrar a nossa esposa, né, cuidar, né, assim como Cristo cuida da igreja, a gente também tem que cuidar, né, da nossa casa, do nosso casamento. Casamento não é fácil, né, irmãos? Tem pessoas que acham que casamento é, né, 100%. Não, gente, não é. Né? A gente é 2 pessoas diferentes convivendo numa casa, num ambiente, né, onde você tem que se respeitar um ao outro, honrar um ao outro. Né? E a gente tem feito isso, né, eu e ele. A gente, graças a Deus, estamos esse tempo junto aí, mas não é fácil. Né? Mas o Senhor tem nos dado graça, nos dado sabedoria, né? Discernimento para isso. E é isso. Eu quero dar até aqui um conselho para quem está querendo entrar num relacionamento. Eu vou falar algo aqui que eu acho forte, que eu tive base para a minha vida, para o nosso relacionamento. Para que esse relacionamento tivesse tanto sucesso, o importante, você que vai entrar no relacionamento, procure saber se a pessoa ela é de Deus, se ela quer algo com Deus. Porque se ele tiver compromisso com Deus, pode ter certeza que ele vai respeitar você. Exatamente. É isso que eu penso com ela. Eu falo assim, tem pessoas que falam, eu traio a minha esposa, eu faço isso. Não, eu não, porque se eu trair ela, primeiro eu tenho que trair Jesus, eu tenho que trair o meu Deus. Então, meu primeiro casamento foi com Cristo. Então, se eu não traio a Deus, eu jamais vou trair a minha esposa. Meu casamento é eterno com Cristo e com a minha esposa também. Então, Deus nos uniu para fazer a obra de Deus. Deus nos uniu aqui para um propósito. Foi tanto sofrimento. Hoje a gente entende. A gente passou guerra, tentaram nos separar. Pessoas, até mesmo da família, se levantou e falou, você está doida? Você vai ficar com um cara desse? Esse camarada aí não é flor que se cheire. Mas ela acreditou. Ela acreditou. Eu creio que era o Espírito Santo já dando aquela força. A Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Então ela não tinha força, mas o Jesus que é a nossa força, ele entrou dentro dela e falou, não, eu vou te dar força, caminha, esse está comigo. E é assim, eu me comparo um pouco com a história de Paulo, né? Aquele camarada que era tão difícil, tão duro, porque a minha família mesmo um dia chegou a falar assim, ele se não tem jeito, é só a morte para ele. Mas para Jesus, não. Jesus, ele me via como muitas pessoas não via. Né? Davi, todo mundo olhava ele de um jeito, mas o Senhor olhava ele segundo o coração, né? Era o coração. Então, o Senhor, ele sabia. E aí eu agradeço esse Deus tanto. Todos os dias eu louvo a Deus pelo meu casamento, né? Pela minha família, porque eu pedi. Eu já perdi um dia, eu sei o que é perder. E hoje eu fico muito triste
de ver pessoas perdendo seus casamentos. Sim. A gente Sim. vê pessoas até dentro mesmo da igreja. Isso aí não é só lá fora, não, dentro da igreja. E aí a gente fica mais triste ainda. Então Deus também nos uniu para isso, porque um dia Deus fez uma promessa. Deus usou vasos para falar. Vai ter um momento que Deus vai apresentar pessoas para vocês. E Deus já tem feito isso, né? E graças a Deus, ela mesma aqui no serviço dela, ela ganhou pessoas que já chegou nela e falou, hoje meu casamento acabou. Olha Deus aí. colocou palavras na boca dela, ela contou a história dela e o nome do Senhor foi glorificado. Hoje então aí está em outros ministérios, mas já tomaram decisão diferente, assim como nós tomamos um dia. Glória. E hoje nós estamos aqui, né, com vocês, amigos, que Deus também nos presenteou, porque Deus é assim, Deus seleciona a nossa vida. Assim como Ele selecionou assim, tantas coisas na nossa trajetória. verdade. Então a gente louva Ele por cada detalhe que Ele cuida nos mínimos, né? Deus é isso bom mesmo. demais. E o que é lindo e o que faz um relacionamento prevalecer e permanecer é a verdade. É verdade. Verdade. A verdade acima de tudo. Verdade. Porque isso se mesmo. não tiver verdade no relacionamento, não tem firmeza. Não tem como avançar. E o lindo é que ele começou, falou, senta aqui que eu vou te contar a minha história. Foi. E eu Né? já soltei a bomba também em cima dele, né? Eu já também, ele contou a bomba pra mim, eu já soltei a bomba. Entendeu? Né? Eu, já. eu tenho 3 filhos. É a oportunidade. Já né? vende, É olha. agora. Já, né? Não precisa ninguém contar, não precisa Foi. ninguém se desgastar. Pode deixar que eu vou contar a história como ela é. Verdade. Né? Então, é isso, é verdade, gente. Um relacionamento sem a verdade, ele não permanece. Não prevalece. E o lindo é que, ouvindo vocês, eu me lembro que uma vez Deus falou comigo quando Ele nos uniu. Deus ele falou para mim assim, vai ser tudo novo de novo. Meu Deus. Vai ser tudo novo. Porque a gente tem medo do novo. A gente se assusta com mudanças. Senhor, como vai ser? Foi. O que vai acontecer? Né? Porque a gente passamos por coisas que causaram marcas em nós. E é só Deus mesmo para ir nos curando, para ir nos sarando. Só. E Deus ele é tão maravilhoso que, assim, pessoas vêm e nos ferem. Deus vai lá e usa pessoas para nos curar. Verdade. Só que quando pessoas nos ferem, a gente fica meio retraído de nos aproximar de outras pessoas. E Deus olha para nós e diz, eu vou usar o mesmo instrumento que te feriu para te curar. É Meu verdade. Deus, é forte. Isso é tremendo, né? muito. Então é isso que Deus faz, né? O diabo usa pessoas, se levanta, né? E no nosso dia a dia, né? Deus até permite algumas coisas para que nós possamos ter experiência e ajudar pessoas futuramente, como você ajudou essa moça no trabalho Foi. e vai ajudar muitas outras Foi. ainda, né? Pessoas com vida destruída, casamento, lares, e Deus vai usar vocês como instrumento para erguer, para levantar, para restaurar, porque Deus ele não nos deixa passar por nada em vão. É verdade. Em Deus nada é desperdiçado, nada é lançado fora. Deus ele tem esse poder de usar aquilo que nos feriu, nos restaurar, fazer com que aquilo não nos tira mais dor, não faz com que nós sentimos mais dor daquela situação, e aí para ajudar outras pessoas. Deus ele é maravilhoso. Nossa, que bênção. É verdade. Aqui eu tenho um amigo meu aqui, pastor Sidney, é um paizão, né? Foi ele que me ganhou para Jesus nessa época. Que Ele bênção. mandou uma mensagem aqui, não sei se ele está por aqui. Ele mandou aqui que estava assistindo. Ele foi um dos primeiros que o Senhor colocou no meu caminho. Então, ele me ensinou, né? E eu tenho isso comigo, né? O apóstolo Paulo fala, uns planta, outros rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, um dia Deus usou ele para plantar aquela semente que foi a palavra de Deus. Eu chegava drogado na casa dele, na madrugada, e ele com a esposa no conforto do seu lar, ele como servo, que nem ele falava, eu sou um soldado de Cristo, soldado ele está pronto, qualquer hora, e ele ia lá me atender, e me acalmava, dava um café, e daqui a pouco palavra de Deus, e eu estava afastado, mas toma a palavra de Deus, Aleluia. porque o importante é você pregar. Tem pessoas que falam, mas não, eu estou falando, não interessa, quem vai fazer é o Senhor, a Tempo palavra não de é Deus nosso. diz que a palavra dele não volta vazia, ela vai ter um efeito, ela vai produzir um efeito, porque ela foi lançada. Então, no momento certo e na hora certa. Eclesiastes 3 diz que há um tempo, e esse tempo é determinado para tudo e para todas as coisas. Então, Deus marcou esse tempo, aí nos uniu, nos curou,
né? Eu tive um pastor que ele falava muito, não reclame o porquê, mas sim os para quê, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então hoje a gente entende que a gente sofreu para que o nome do Senhor hoje fosse glorificado sobre as nossas vidas. Através das nossas vidas, pessoas vêm com o casamento destruído e a gente chega ali com a palavra de Deus, primeiramente. Se Deus tocar no nosso coração, a gente fala. Quando eu tenho a oportunidade de pregar, de ministrar a palavra, vai ter momentos que o Senhor fala, agora é a hora de você falar do que eu fiz na sua vida. E o Senhor, ele vai me conduzindo, né? E eu tenho isso com Paulo, né? Paulo, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Paulo não chegava como muitos, eu vou fazer porque eu... Não. Paulo, ele ia porque o Espírito conduzia ele. Né? E boa coisa é o homem ser conduzido pelo Espírito Santo, porque ele não erra. Ele não erra. Quando ele abrir a boca, o que vai sair não é dele, é do céu. E o céu resolve tudo. Aleluia. E como resolve? Ao longo da trajetória de vocês, qual foi o ponto de maior crise e o ponto de maior alegria que vocês tiveram até o dia de hoje, no caso, né? Um ponto de alegria. Qual foi o período que vocês falaram, não, esse período aqui tá difícil? E qual foi o ponto de maior alegria que vocês viveram ao longo dessa trajetória? Você quer que eu fale ou você fala? Você. Na minha opinião, não sei se ela vai concordar, é aquilo que eu falei. Não foi fácil essa caminhada. Deus uniu, mas teve levante, teve luta, porque o adversário, ele luta por quê? Porque tinha um propósito. E no mundo espiritual, tudo já aconteceu. No físico, ele precisa de acontecer. Daniel foi assim. Ele orou no primeiro dia e a vitória, a resposta ele já teve, só que teve uma guerra. O príncipe da Pérsia veio, guerreou durante 21 dias para que essa bênção chegasse até ele. E na nossa vida, eu creio que foi no ano de 2017, se não me engano, meados desse ano, onde a gente teve uns altos e baixos, né? Eu até fui embora de casa por alguns motivos, né? Coisas que aconteceram, né? Isso entristeceu ela um pouco. Eu também acabei, né? Devido a tantas lutas, mas o Senhor, ele foi lá e ela como uma mulher, por isso que quando eu prego eu falo muito que ela é a mulher de Provérbios 14, ela é a mulher sábia. Ela falou, não, eu não vou perder você, não. Eu não vou perder, eu sou sábia. E ela foi atrás de mim, ela falou, volta para tua casa, volta para tua casa, porque lá é o teu lugar. Tá entendendo? Eu quero você lá. E aí ela foi lá buscar a promessa que Deus tinha prometido para ela. Lembrando que ele ficou só um dia, tá, irmão? Ele falou, foi embora de casa. Não pra respirar muito, não. Vão achar, ficou um dia só. Um dia. Sabe aquela... Né? Teve um dia que eu assisti o programa de vocês, quando vocês foram lá no programa da pastora Bia, Deus abençoe você. Vocês falaram um detalhe lá que ficou marcado. De pessoas que no relacionamento, às vezes tá com aquela briguinha, porque é normal. É normal o casal ali se desentender de alguma coisa, assim, dentro daquilo que é permitido, né? Os dois conversando e tal. E ela sempre foi muito sábia. E eu não. Eu naquela discutida, eu já virava de um lado aqui, ela dormia para outro, eu já queria dormir na sala. E ela não. Você pode estar cara virada, você pode estar o que for. Quero você dormindo aqui do meu lado. Ela sempre foi assim. Não é porque eu tô na frente dela, não. Ela não quer saber. Eu não quero saber. Ela não fala. Aí no outro dia... Aí a testosterona baixa um pouquinho, você tá melhor, vamos conversar. Aí o Senhor já vem com aquele amor no coração, aí eu peço perdão, me perdoa, né? Eu sei que eu falei o que não era para falar, agi de uma forma errada. E aí o Senhor coloca aquela calmaria e tudo dá certo em nome de Jesus. Aleluia! E outra coisa, lembrando que isso é de 2017, viu? Já tem aí 9 anos quase, né? Já. E o ponto que o evangelista falou é sobre... alegria, né? Até o dia de hoje, eu creio que vocês vão viver ainda. E desse tempo... Mas até hoje... depois que passou tudo isso, que eu falei, do ano de 2020 para cá, são 6 anos que nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida, né? O Senhor, ele nos levantou como cooperador em 2020, depois foi diaconato, né? Separou ela missionária, eu a evangelista, depois veio a unção, e aí a gente vai... Foram degraus que o Senhor foi nos honrando durante essa trajetória, e aí... A gente está até os dias de hoje, independente de unção, irmão. A gente não faz questão disso, não. Isso aí é só um reconhecimento eclesiástico, né? Porque o crente, ele não é conhecido pela sua unção, pela sua carteirinha, não. Ele é conhecido pelas suas atitudes, pela sua conduta,
pela vida que ele tem diante do altar de Deus. Sim. Né? O crente ele é conhecido por isso. Então, a gente procura se espelhar nisso. A gente tem espelho, tem vocês também como espelho. Tem o pastor Wilton, o pastor André, são pastores que a gente tem um carinho, pastor Alexandre, pastora Cessa. Então, a gente tem exemplos. Né? Paulo fala, né? Seja imitadores de Cristo assim como eu fui. Né? Então, a gente tem exemplos, até na Bíblia. Né? A gente tem que... E aí, a gente segue isso. Então, eu e ela, nós procuramos nos unir. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai vir nos buscar naquele grande dia e vai nos levar. Não é, ninguém aqui vai passar por morte, não. É o Senhor vai vir buscar os dois mesmo e eu creio que nós vai ser arrebatado em nome de Jesus, que esse é o meu desejo, né? Porque eu amo essa mulher demais. Aí, ó. Uma declaração ao vivaço aqui, hein? Vocês perceberam uma coisa? Que quando a gente quando a gente tá com Cristo, quando há ao longo da nossa trajetória um momento triste, é um momento. Mas quando vocês falaram do momento de alegria, vocês falaram de 2020 pra cá. Ou seja, são 6 anos que eu creio que vai continuar aí, sabe? Em nome de Jesus. Mas você percebe que com Cristo a alegria, ela sobressai muito. É verdade. A dor que a gente teve lá atrás, ao momento de dificuldade. E eu fico feliz de vocês estarem vivendo esse momento, né? Sim. Estarem vivendo esse momento aí, que perdure aí até Jesus voltar isso aí, porque... Se Deus quiser. Eu, assim, que nem o evangelista acabou de falar agora. A gente passou tantas lutas, que hoje a gente nem lembra. Tem hora que eu paro para pensar, eu falo, mas eu passei por isso mesmo, Senhor? Passou. E aí a gente guarda, né? A gente guarda aquilo porque isso nos alimenta e serve para a gente lembrar de onde Ele nos tirou. A gente nunca pode esquecer. Né? Teve milagres que Jesus fez, Ele levantou o paralítico, Ele falou, ó, pega a tua cama, tá? Você leva. Só que o dia que você achar que você é a última bolacha do pacote, você olha para ela. Né? Você vê que da onde eu te tirei. Então, eu tenho isso comigo, ela também. E ela é uma grande mulher, uma grande intercessora, ela ora muito. Eu queria até passar as minhas lutas para ela, porque essa aqui aguenta pedrada. Ela vai para cima, quanto mais o adversário vai para cima dela, mais ela se levanta e vai em nome de Jesus em cima. Essa daí, ela não corre de batalha, não. A minha maior alegria é servir a Deus. Porque sem Jesus, nós não somos nada. Né? Então, assim, toda vez que o diabo tenta se levantar contra a minha vida, eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, eis-me aqui. Eu sou tua filha. E poder na minha vida ele não tem. E nem na vida da minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida das minhas netas, né, do meu netinho. Porque eu falo que o neto dele também é meu, né? As minhas netas amam muito ele. Né? A minha filha, a Fernanda, né, quando ele entrou na minha vida, a Fernanda tinha 9 anos de idade. E a Fernanda ama ele. Ai, de quem falar mal desse negão pra ela. Ela ama ele, é o pai dela. Ela chega, ela abraça. Ah, irmãos, e outra coisa. Vou falar uma coisa aqui, né? Que se ela estiver vendo ou escutando, né? Irmãos, vocês acreditam que dia das mães ela não me dá uma caneta? Quando é dia dos pais, ela dá perfume pra ele. Aí, ó. E dos bons, hein, cara? Aniversário dele, irmãos, ela vai em casa, ela abraça ele. Viu? Vou contar. E irmãos, ela, oi mãe, tudo bem? E ela abraça, ela beija. É assim, pra vocês verem o tanto de carinho que ela tem por ele. Né? Eu louvo a Deus por isso. Né? Porque ele tem sido um paizão, né, para ela, para os meus filhos, né? E principalmente para ela, porque ela gosta muito dele. Irmãos, eu quero só mandar um beijo rapidinho aqui para as meninas que estão assistindo. Para Rose. Rose, meu amor, eu amo a sua vida. Viu? Sou grata a Jesus por você, pela sua vida, por ter me ouvido, né, quando eu aconselhei você. Viu? Beijo para Sara, para Cris, para todo mundo, irmãos. Não vou poder falar o nome de todos, tá bom? Porque o tempo é curto. Mas ela vai voltar, gente. Amo vocês, tá bom? Que Deus abençoe por estar assistindo. E continue, viu, irmãos? Assistindo em nome de Jesus, que a Tati e o Daniel é uma bênção, viu? Em nome de Jesus, tá bom? Beijo para todo mundo. É isso aí. Então essa é uma história de restauração. A gente fica feliz de saber da história de vocês, que passaram momentos difíceis, mas estão aqui fortalecidos e restaurados e prontos para fazer a obra de Deus aí, aptos para toda a boa obra. Glória a A gente Deus. fica feliz por vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Glória a Eu Deus. tenho certeza, eu falei que ia ser bom. Eu sabia. Parte 2. Ó, eu já quero deixar os agradecimentos para você que participou aqui do chat aqui, a Lidiane Silva, a Silene Pereira. Tá aqui também com a gente a Maria de Fátima, minha mãe, tá presente, a Vânia,
Marcelo Pereira, Jaqueline Menezes, deixa eu ver quem mais aqui. A Vânia que já foi dito, Renato, forte abraço, Renato, a Luciane Karen esteve aqui com a gente também, o Mota esteve com a gente também, forte abraço, Mota. A Andréa Correia, pastora, Deus te abençoe. Pastor Hilton também esteve aqui presente conosco. A Marilis está sempre com a gente aqui. Forte abraço, Marilis. Deus abençoe. Marilis está sempre com a gente aqui. Marcelo Pereira, Cristina, enfim, a cada um de vocês, o pastor, o Edson, cada um de vocês, um forte abraço. Você que participou aqui do chat, você que deixou aqui seu nome, você deixou aqui uma mensagem aqui para cada um de nós aqui. A Rose Alves também esteve com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Se você estiver vendo esse podcast aqui fora do horário, não está mais ao vivo, deixa o seu comentário lá também, é muito importante o comentário fixado também ajuda o YouTube, a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas. Quero aqui agradecer de novo, porque hoje foi uma bênção para vocês aqui. Foi bênção. Deus abençoe vocês, que Deus Vocês continue são uma prosperando, bênção, por isso que foi bênção. fazendo com que vocês continuem crescendo na Amém. presença de Deus. Eu quero agradecer também o Odávias, o nosso diretor. Manda um oi aí, Odávias. Glória a Aê. Deus. Aleluia. Esse é o Odávias, Sem ele Odávias aqui, nada aqui. funciona. É o que faz essa coisa toda Deus acontecer. abençoe, te Deus guarde. abençoe nossos pastores, presidente, pastor Alexandre, a pastora Cessa, que nos dá essa abertura, essa liberdade de fazermos esse programa, o Firmados na Palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Aí, ó, esse aqui no fundo aqui é o Odávias. Pra quem não sabe, é ele aí, viu? Ele que faz a Glória coisa a Deus. funcionar. Sem ele aqui, nada acontece. Que Deus continue te abençoando, Davi, em nome de Jesus. Obrigado. E assim a gente tá chegando mais ao fim de mais um podcast. Menções honrosas ao pastor Wilton, ele que inventou esse negócio aqui, viu? E eu já quero parabenizar aqui o Elcio aqui nesse podcast. Pra quem não sabe, o Elcio, ele conduziu o culto por 2 meses ali, na ausência ali, o pastor Wilton precisou se tratar e eu fico feliz por aquilo que Deus fez durante esses 2 meses. Verdade. Você conduziu ali de uma forma muito boa. Foram cultos Glória a abençoados Deus. na sua direção ali. Eu quero parabenizar pelo trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda muito mais na sua vida, mas eu quero deixar aqui esse agradecimento aqui nesse podcast aqui, porque a maneira como você conduziu foi uma forma muito, muito zelosa, uma forma muito boa. Então, que vocês continuem a prosperar aí nos caminhos do Senhor aí, Em amém? nome de Jesus, é isso aí, gente. Tem mais alguma Deus coisa para abençoe. falar aí, mulher? Elcio, quer falar algo? Amém. Então, a gente que agradece, né? Obrigado mais uma vez por essa riquíssima oportunidade. Nós estamos muito honrados por esse convite. Deus abençoe vocês grandemente, né? Eu tenho certeza que esse programa aqui será sempre um sucesso, Em nome de porque Jesus está na frente. Amém. E aqui o negócio é firmado na palavra. Então, se está firmado na palavra, está tudo certo. Verdade. Né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Wilton, mais uma vez pela vida de vocês que nos ajudaram também, né? Porque a obra de Deus é assim, ninguém faz sozinho. É um ajudando o outro e assim a obra de Deus vai caminhando, né? Então, que Deus abençoe pastor Alexandre, pastora Cessa e a todos que estão envolvidos nessa grande obra aí. Glória a Deus. É isso aí. Regina, quer deixar umas considerações finais? Só quero agradecer a Deus, né? E vocês, meus amigos, meus irmãos. Tati, eu amo sua vida, viu? Amo muito a sua vida. Deus te abençoe na sua caminhada. Tenho muito orgulho de ser sua amiga, viu? E que você continue sendo essa bênção que você é, uma pregadora da palavra de Deus, que eu considero você. Uma mulher de Deus, uma pregadora da palavra de Deus. Não permita que ninguém fale ao contrário, porque você é mulher de Deus, é muito usada. E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. E tenho um orgulho muito grande de ver você pregar. Eu amo ver você pregar. Viu? Ela vai fazer a gente chorar. Amo a sua vida de verdade. Você mora tá aqui no dizendo meu aqui- coração. A lágrima já tá nos Tá olhos. dizendo aqui que ama o seu rosa, gostou do rosa. Aqui. Obrigada, Deus abençoe. É isso, gente. Obrigado. Deus abençoe. Viu? É uma honra ter ficado aqui com vocês. Uma honra mesmo, muito grande. Nós que agradecemos. Eu não vou falar muito, porque senão... Gente, então esse é o Firmados da Te amo. Palavra. Quarta-feira que vem tem mais. Glória a São Deus. todas as quartas-feiras, viu? Todas as quartas-feiras, às 6 horas da noite, estamos aqui ao vivo aqui para deixar uma palavra de Deus, para deixar um testemunho, para deixar algo que vai edificar, que vai abençoar a tua vida. Eu quero aqui agradecer também aqui. Marconi chegou aqui no estúdio, Deus te abençoe. Pastor Marconi chegou aqui no estúdio. Que Deus possa abençoar a cada um de nós aqui. E aqui nós ficamos, mas
Quarta-feira que vem tem mais. É o seu compromisso de quarta-feira. E não esqueça, viu? Daqui a pouquinho tem culto. Corre, porque ainda dá tempo, viu? Campanha do Grande Livramento de Deus. Culto com o pastor Alexandre. Você não pode perder. É palavra, é unção, é cura, é libertação, enfim. Vem, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a tua vida. Não esquece, vem para o culto. Nós encerramos por aqui. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Deus abençoe. Glória a Deus.